Olá, eu sou o professor Sérgio Vicente Denser Pambuquian, do Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie. QGIS, conceitos básicos. O QGIS é um sistema de informações geográficas gratuito e de código aberto, desenvolvido pela USGEL, uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2006, com a missão de apoiar e promover o desenvolvimento de tecnologias e dados geoespaciais gratuitos. O QGIS possui versões para diversos sistemas operacionais, como Linux, Unix, macOS, Windows, Android, e suporta inúmeros formatos de imagens vetoriais, imagens matriciais e bancos de dados. Para exemplificar o funcionamento do QGIS, vamos utilizar um projeto que já está pronto. É um projeto referente à cidade de Brasília. Os projetos desenvolvidos no QGIS são constituídos por diversas camadas, ou layers. Essas camadas são sobrepostas e podem ser ligadas ou desligadas de acordo com as necessidades do usuário. Cada camada representa uma informação, como rios, estradas, curvas de nível, loteamento urbano, uso do solo, imagens de satélite e etc. Na janela Camadas, podemos manipular as camadas, determinando, por exemplo, a visualização das mesmas. Essas caixinhas marcadas com um X indicam que a camada está visível. Se você quiser, você pode desligar as camadas e deixar apenas aquelas de seu interesse. Então, nesse momento, todas as camadas estão desligadas. Nós podemos ligar, por exemplo, a mapa de quadros polígonos, mapa de quadra linhas, o mapa altimétrico, por exemplo, e qualquer outra camada que seja interessante para análise. O QGIS trabalha basicamente com 4 tipos de camadas. São as camadas vetoriais, de 3 tipos, uma camada de pontos, por exemplo, identificada por esse ícone aqui com uma bolinha. Camadas vetoriais de linhas, por exemplo, essa aqui é um mapa de drenagem de linhas, podemos até ligar aqui o mapa de drenagem de linhas, e um outro ícone que identifica as camadas vetoriais de polígonos. Pode ser esse ícone aqui de polígono, ou pode ser esse quadradinho também. Além das camadas vetoriais, podemos ter camadas matriciais, representadas por este ícone. Algumas camadas vetoriais possuem uma legenda com a divisão de classes que foi feita na análise. Por exemplo, no mapa altimétrico, podemos ver 5 classes, que são as classes de altimetria. Então, cotas em torno de 996 metros são pintadas de vermelho. Um pouquinho mais alto, em torno de 1035, um laranja, e assim por diante. A ordem das camadas dentro dessa lista de camadas é importante, pois se colocarmos uma camada matricial em cima de uma camada vetorial, por exemplo, a camada vetorial vai ficar escondida. Por exemplo, vamos colocar um mapa altimétrico no topo, né? Então a visualização é feita nessa ordem de camadas. O mapa altimétrico ele está encobrindo as demais camadas. Vamos voltar aqui para a posição original. Para melhor organizar as informações, podemos reunir as camadas em grupos. Por exemplo, o mapa de distância de drenagem de polígonos, ele tem 3 grupos, que eu posso manipular individualmente. Então, posso desligar a camada de 200 metros, desligar a segunda camada, desligar a terceira. Ou então, eu posso trabalhar com um grupo completo, ligando ou desligando o grupo. Para criar novos grupos, basta clicar nessa caixa de camadas e escolher a opção adicionar grupo. Podemos também, através desse botão, adicionar um novo grupo, ou então remover grupos e camadas com esse outro botão. Esses outros 2 botões servem para expandir ou fechar a árvore de camadas. Então vamos fechar tudo, por exemplo.
Então todas as subdivisões dos grupos são recolhidas. E aqui eu posso expandir. A camada destacada com uma faixa azul, vamos por exemplo destacar aqui o mapa de quadra polígonos, é a camada ativa, é aquela camada sobre a qual vão atuar os algoritmos e as ferramentas do QGIS. Por exemplo, para visualizar a tabela de atributos desta camada, eu posso utilizar este botão de abrir tabela de atributos. Então essas são as informações referentes à camada de mapa de quadras polígonos, onde eu tenho o nome de cada quadra, a asa que ela pertence, norte ou sul, o uso da quadra, lazer, residencial, comercial e outros, a quantidade de imóveis, população, renda e diversas outras informações. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma das camadas desse projeto. Então vamos desligar primeiramente todas as camadas. E vamos começar falando da camada de mapa de quadras, que é a que nós já vimos a tabela de atributos, né? E ela possui informações de cada uma das quadras de Brasília, com os seus usos, quantidade de imóveis e assim por diante. Existe também o mapa de quadra linhas, que é só o contorno de cada uma das quadras. Esta camada de mapa de rios, né, mostra o Lago Paranoá, nessa área aqui, e também alguns rios principais de Brasília. Podemos acrescentar a esse mapa um estudo de drenagem, são as distâncias de drenagem dadas por esta camada e por esta outra. Esta camada nos dá cotas que foram medidas de alguma forma, provavelmente com instrumentos topográficos, né, um nível, uma estação total. E a partir dessas cotas nós podemos, por exemplo, traçar um mapa altimétrico. Existem algoritmos de interpolação no QGIS que podem gerar esses mapas altimétricos automaticamente a partir das cotas. E existem também algoritmos no QGIS que permitem, através do mapa altimétrico, extrair as curvas de nível, que seria esta outra camada aqui do mapa altimétrico linhas. Tanto a camada de pontos quanto a camada de linhas, ela possui uma tabela de atributos também. Então aqui eu tenho a cota de todos os pontos, na minha camada de altimetria pontos. E aqui eu tenho o comprimento e a cota de cada uma das minhas curvas de nível. Também a partir do mapa altimétrico, podemos traçar um mapa de declividade com as porcentagens de inclinação do terreno. Esse estudo é muito importante, por exemplo, para o traçado de ferrovias, onde a porcentagem, a declividade tem que ser bem baixa. Aqui nós temos algumas imagens de satélite. Essa é uma imagem de sensoriamento remoto. Vou desligar um pouquinho essas camadas para a gente ver melhor. E esta é uma foto de satélite. Temos também uma última camada, que é um mapa temático, onde nós fizemos um estudo da renda de cada uma das quadras de Brasília. Vamos colocar esse mapa aqui embaixo, para não sobrepor, né? Então aqui nós temos a área vermelha, as quadras marcadas em vermelho, são residências com renda menor do que R$5.000. As marcadas em amarelo, residências com renda entre R$5.000 e R$10.000, e as marcadas em verde são residências com renda acima de R$10.000. Vamos deixar ligadas apenas algumas camadas. Vamos voltar essa
camada de mapa de quadras para a posição original, né? E vamos ligar mapa de quadras, mapa altimétrico e um mapa de distância de drenagem, por exemplo. E agora vamos manipular um pouquinho a visualização desse mapa. Eu posso, por exemplo, utilizar ferramentas de zoom e de pan, que estão nessa região aqui da nossa barra de ferramentas. Por exemplo, esta ferramenta aqui serve para aproximar o mapa. Então eu clico, escolho uma determinada região do mapa, clico aqui e ele vai aumentando essa região para mim. Posso também selecionar um retângulo para aproximar. E se eu quiser afastar, eu tenho essa outra ferramenta. Basta selecionar a ferramenta e clicar em algum ponto que ele vai afastar em torno daquele ponto, né? Uma outra ferramenta importante de zoom é aquela que me dá uma visão geral do meu mapa. Então ele consegue enquadrar na área de desenho todas as camadas visíveis. Outros dois botões relacionados ao zoom são os que permitem você voltar para uma visualização anterior. Então, por exemplo, aqui eu consigo voltar nas visualizações, nos níveis, né, de zoom anteriores, ou consigo seguir novamente para as novas visualizações. Outra ferramenta importante é a ferramenta de pan, que é a panorâmica do mapa. Então, se você clicar nessa ferramenta, você pode arrastar o seu mapa para onde você quiser. Agora, muitas vezes você não quer sair da ferramenta atual, por exemplo, eu estou fazendo um zoom, né, e eu quero mover o meu mapa. Então, uma dica que eu tenho é você clicar na rodinha do mouse, ficar segurando, e aí você consegue arrastar o seu mapa, mesmo não estando na ferramenta de pan. Mais uma ferramenta importante é a ferramenta de aproximar a seleção. Por exemplo, eu vou selecionar algumas feições do meu mapa. Então, deixa eu colocar aqui na camada de quadras. Eu vou selecionar algumas feições aqui. Daqui a pouquinho eu explico como é que a seleção é feita. E eu posso usar essa ferramenta aqui para aproximar o meu mapa da seleção. Isso é bastante útil. A seleção de feições, quando a gente fala em feições, nós estamos falando de pontos, linhas ou polígonos. Então, a seleção de feições ela pode ser feita de 4 formas diferentes. Eu posso selecionar as feições diretamente, uma a uma. Então, eu clico na feição, seguro a tecla Ctrl e posso clicar nas demais feições. Se você quiser desmarcar, é esse botão de desfazer seleção. Uma outra opção é através de polígono. Então eu vou criar um polígono, eu vou clicar aqui no primeiro vértice do polígono, depois eu vou clicar num segundo, num terceiro, e aí eu vou clicando e vou abrindo o meu polígono. Depois que eu terminar, basta clicar com o botão direito do mouse para encerrar o polígono e todas as feições internas do polígono serão selecionadas. Uma outra forma é através de traço livre. Então eu posso clicar no mouse e arrastar, formando um determinado polígono. Todas as feições internas serão selecionadas. E a última forma é através de raio. Eu posso clicar em um determinado ponto, abrir um círculo e as feições internas são selecionadas. Então existem essas 4 formas de você selecionar feições dentro de uma camada vetorial. As feições elas podem ser selecionadas também através da tabela de atributos. Então, estou selecionando aqui algumas feições, vou abrir a tabela de atributos, né? E você vai perceber que essas feições que eu selecionei elas estão marcadas com uma faixa azul. Então eu posso, por exemplo, selecionar usando a tecla Ctrl, né? Selecionar outras feições diretamente através da tabela. Ou eu posso desmarcar essas feições, tanto na tabela quanto no próprio mapa.
Com esse botão na parte inferior, eu posso, por exemplo, mostrar só as feições selecionadas. Ou eu posso mostrar todas as feições. Para desmarcar as feições, eu utilizo novamente esse botão de desfazer. Nesse momento a tabela de atributos parece ter sumido, mas ela está escondida atrás do meu mapa. Se eu utilizar a tecla Alt Tab, eu consigo retornar para essa tabela de atributos. Uma outra forma um pouco mais sofisticada de selecionar as feições é através de expressões lógicas. Eu posso, por exemplo, selecionar todas as quadras de Brasília que têm uso lazer, da seguinte forma. Nos campos da tabela de atributos, eu vou escolher o campo uso, vou dar um duplo clique para transferir esse campo aqui para a área de edição da expressão lógica. Vou colocar aqui um sinal de igual. Vou utilizar esse recurso de carregar valores únicos para ver quais são as informações possíveis para essa coluna de uso e vou escolher a opção lazer. Então eu acabei de escrever uma regra, né, que fala que o uso deve ser igual a lazer. Se você pedir para selecionar as feições que atendem a essa regra, você vai ter no mapa de quadras de Brasília só as quadras de lazer destacadas em amarelo. Novamente, para selecionar, é só clicar nesse botão. Uma outra ferramenta importante é a ferramenta de identificar feições. Eu posso, por exemplo, clicar numa determinada feição e enxergar os atributos da tabela daquela feição. Então, por exemplo, essa quadra selecionada, né, ela tem esse nome, pertence à Asa Norte, uso residencial, e aqui estão todas as informações referentes àquela feição. Agora vamos falar um pouco sobre a organização dos arquivos do QGIS. Vou abrir o Windows Explorer e mostrar a pasta onde está esse projeto de Brasília. Podemos ver que as camadas matriciais são compostas por um único arquivo. Então, por exemplo, essa foto de 10 metros, ela está neste arquivo do formato TIFF. Assim como essa imagem TM de 30 metros, também outro arquivo TIFF, corresponde a essa outra camada matricial. Os arquivos Shapefile, que são os arquivos vetoriais, eles são compostos, na verdade, por um conjunto de arquivos. Por exemplo, o mapa quadra polígonos é um conjunto de diversos arquivos. Então, vamos localizar aqui, olha, são esses 3 arquivos. O arquivo .dbf é a minha tabela de atributos. O arquivo .shp é o desenho das feições vetoriais. E o arquivo .shx é um arquivo de índice que une a tabela de atributos às feições. Eu posso ter, além desses 3 arquivos, mais alguns, por exemplo, um arquivo .prj com as coordenadas de projeto e assim por diante. Então, dessa forma, o nosso projeto de Brasília ele é composto por uma quantidade grande de arquivos que representam as camadas vetoriais e matriciais. Para que o QGIS consiga entender que esses arquivos todos formam um conjunto, que formam um projeto, é necessário gravar um arquivo .qgs, que é o nosso arquivo de projeto. Ele contém dentro dele uma lista de todas as camadas que pertencem ao projeto e também todas as configurações que foram feitas aqui nessa área de camadas. Então, por exemplo, a divisão por faixas, né, a ordem das camadas, os estilos, né, as cores. Então, todas as informações são gravadas nesse arquivo que eu chamei de brasilia.qgs. Para você salvar esse arquivo, você pode utilizar esse botãozinho aqui de salvar. Então é importante que ao criar um novo projeto você insira as camadas nessa janela e depois se lembre de gravar, de salvar o projeto .qgs. Para você inserir essas camadas, você pode utilizar o menu camada e a opção adicionar camada.
o que nós mais vamos utilizar é adicionar camada vetorial e adicionar camada raster. Ou então, essa barra de ferramentas aqui lateral, você também tem as opções, né, de inserir camada vetorial e de inserir camada raster. Vamos fazer o seguinte, vamos remover essa camada foto 10 e vamos inserir novamente, só para exemplificar. Então vou clicar com o botão direito nessa camada e vou remover. Ok. E agora eu vou adicionar essa camada novamente. Então vou adicionar, vou escolher, vamos localizar minha pasta aqui onde está o projeto, né? Eu vou escolher aqui o meu arquivo TIFF e vou trazer ele de volta. Aí depois precisamos ajeitar a posição desse arquivo, né? Pode ser que ele apareça numa outra posição, mais para cima, mais para baixo. Então você pode posicionar essa camada no nível de interesse. Podemos também adicionar camadas através do menu Camada. Vamos adicionar aqui uma camada vetorial, por exemplo. E nessa janela de diálogo você pode adicionar, por exemplo, todas as camadas de uma pasta. Ou adicionar apenas um arquivo. Pode adicionar também uma base de dados, um protocolo. Escolher a codificação de fonte, que é a acentuação, né, dos seus dados na tabela de atributos. Normalmente a gente usa a codificação System. Mas alguns aplicativos, algumas ferramentas do QGIS exigem que a codificação seja feita em UTF-8, então você escolhe nessa área. E o mais importante é você sempre buscar os arquivos através desse botão, nunca colocar o nome direto aqui do arquivo, porque o QGIS ele não consegue localizar o arquivo numa pasta adequada, né? Você sempre tem que colocar aqui a opção de buscar para você poder determinar qual é a pasta que você vai querer localizar o teu arquivo. Então, por exemplo, vamos adicionar novamente aqui um mapa de rios polígonos. Tá? Então ele coloca aqui o caminho completo e para você abrir esse arquivo, para adicionar essa camada, clica aqui. Nesse momento, o QGIS pode solicitar o sistema de referência de coordenadas que foi utilizado para essa camada. Neste caso, nós vamos usar o SAD69 e o TM22S, e numa próxima aula nós vamos explicar direitinho o que é um sistema de referência de coordenadas, o que é uma projeção UTM, o que é um datum e assim por diante. Então foi inserido aqui novamente um mapa com os rios, os polígonos. Essa camada foi inserida aqui embaixo, né? A cor adotada para essa camada, vamos desligar todas as outras aqui. A cor adotada para essa camada é uma cor aleatória. O próprio QGIS escolhe uma cor para pintar a camada vetorial que foi inserida. Se você quiser mudar, você pode clicar com o botão direito e entrar na janela de propriedades dessa camada. Isso pode ser feito também dando um duplo clique na camada. Ele entra direto na janela de propriedades. Aí você pode escolher, por exemplo, um preenchimento simples, onde a cor de preenchimento é, por exemplo, azul. Podemos escolher também a cor da borda. Podemos escolher o tipo de preenchimento, né? Pode ser vazado, pode ser transparente, que é o sem pincel, ou pode ter essas achuras. Podemos escolher o estilo de linha da borda, né? Tracejada, pontilhada e assim por diante. A espessura da borda e outras características do polígono. Aí é só clicar em OK. Vamos remover agora essa camada. E vamos voltar à nossa configuração original. As camadas matriciais também possuem propriedades, mas elas são ligeiramente diferentes das propriedades das camadas vetoriais. Então, nas camadas matriciais,
eu tenho informações gerais sobre a camada, como o arquivo de origem da camada, o sistema de referência utilizado, o nível de transparência dessa camada e outras informações. Nas camadas de pontos, camadas vetoriais de pontos, por exemplo, eu posso escolher qual é o estilo do meu ponto. Então, posso ter pontos no formato de estrela, por exemplo. Vamos aplicar aqui para ver. Vamos ligar essa camada aqui. Opa. Vou fechar aqui, ó, ligar a camada. Então, aqueles meus pontos de altimetria agora estão identificados, né, com estrelas. Posso mudar, por exemplo, a cor da estrela. Posso também ligar e desligar os rótulos. Então, se eu tirar o rótulo desta camada, aquelas informações de cota desaparecem e ficam apenas os marcadores de localização. E eu posso rotular a camada com qualquer coluna da minha tabela de atributos. Posso ajustar também a cor desse rótulo, o tamanho. Aqui eu tenho também a descrição dos campos da minha tabela de atributos. Então, nesse caso, eu tenho uma tabela com um campo identificador do tipo inteiro, com comprimento de 10 dígitos, e um campo cota do tipo double, com comprimento de 20 dígitos com 4 casas decimais. E aqui mais algumas informações, mais algumas configurações que você pode ajustar na camada. Vamos fazer agora 2 exercícios que envolvem todos os conceitos que foram descritos nessa aula. Então nós vamos utilizar novamente o projeto de Brasília e utilizando o botão de selecionar feições, né, através de uma expressão, nós vamos montar algumas pesquisas. Então a primeira delas é selecionar as quadras que tenham lazer como uso. São 16 quadras de Brasília que têm essa característica. Isso nós já fizemos anteriormente, mas vamos recordar. É só entrar no mapa de quadra polígonos, clicar na ferramenta de selecionar através de expressão, uso igual lazer e selecionar. A quantidade de feições selecionadas aparece aqui no canto inferior da tela. Nesse exercício foram colocados para cada item, né, a quantidade de feições selecionadas. Então 16, 53, isso vai servir para orientar vocês na resolução dos exercícios. No site do LabGel, da Universidade Mackenzie, você vai conseguir baixar um arquivo com todas as informações do projeto de Brasília. Lá também você vai encontrar um arquivo com o Projeto Brasil, onde nós temos os municípios do Brasil, seus principais rios, rodovias e outras informações. Você pode baixar esse arquivo do site do LabGel e tentar fazer também esse segundo exercício. As informações utilizadas nesta aula foram retiradas da referência do ArcGIS e também de um tutorial desenvolvido pelo Eymar Lopes, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aliás, esse projeto de Brasília é uma adaptação de um dos exemplos existentes nesse tutorial. Obrigado pela atenção de todos, até a próxima.